A prorrogação de custeio e investimentos voltados ao atendimento de produtores rurais foi anunciada agora pelo Banco do Brasil na última semana. Os interessados terão um prazo de mais 2 anos dentro dos contratos. E para quem já está no programa, as parcelas poderão ser adiadas por mais 1 ano. A medida abrange prestações vencidas ou vincendas até o dia 31 de dezembro deste ano. E as taxas de juros serão analisadas de acordo com cada contratação. Entidades como a Associação Brasileira de Criadores de Suínos apresentaram dados técnicos aos gerentes da diretoria do agronegócio do Banco do Brasil com o intuito de justificar a demanda. Outros fatores, como o embargo russo à carne suína brasileira, prejudicaram até mesmo o preço no mercado interno por conta do excesso de oferta. O setor tem uma significativa importância econômica e social para o Brasil, pois a cadeia produtiva de suínos movimenta por volta de 150 bilhões de reais e tem um número expressivo de pequenos e médios produtores que sustentam suas famílias no campo por meio da atividade. Para quem deseja participar, será necessário dirigir-se até uma agência do Banco do Brasil e solicitar a prorrogação, já que a medida não é automática. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins Araújo. Guido é agrônomo, gestor de empresas, perito ambiental e vamos falar sobre o desperdício de alimento no Brasil e no mundo. Guido Juliano, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem, Guido? Ótimo. Ô, Guido, é uma loucura, né? O que se desperdiça de alimentos aqui no Brasil e também no mundo, sendo que nós temos aí por volta aí de 11, 12 milhões de pessoas passando fome, né? Só no Brasil. Exatamente. Antônio, aqui no Brasil, 36 milhões de pessoas não sabem quando vão comer. Elas passam fome. E este é o grande problema. O Brasil desperdiça 40 mil toneladas de alimentos todos os dias. 40 mil toneladas. 40 mil toneladas. Isso são 4 milhões de quilos. 4 milhões de quilos, exatamente. É muito alimento jogado fora. E com muita gente passando fome. Agora, para se produzir esse alimento, o que a agricultura consome de fertilizantes, de mão de obra e água, Antônio. É muita água para se produzir tanto alimento para depois jogar fora. Vira lixo. Exatamente. Infelizmente vira lixo. Só para você ter uma ideia, esses 40 milhões de quilos de alimentos que são jogados fora todo dia, se nós tomarmos como base que cada quilo dá para alimentar em média 4 pessoas, né, Guido? É só você fazer umas contas, você vai ver que a quantidade de pessoas que poderia estar comendo é muita gente. Exatamente. E nós notamos, nós vemos em países como vários países da Europa, a Suíça, por exemplo, em que eles coletam todo o produto orgânico das casas, fazem a compostagem e levam este adubo de volta para o campo para produzir alimentos. Aqui no Brasil não existe nenhuma política que possa exatamente fazer isso, e nós poderíamos ajudar a agricultura familiar que produz 70% do alimento. Nós poderíamos oferecer ao agricultor familiar adubo orgânico que, ao invés de virar lixo, virar adubo. Guido, mas é aquilo que a gente sempre vem falando nos programas que nós temos em rádio e TV. O que falta é uma política direcionada, Guido, para esse setor. Nós não temos uma política. O que se faz, a própria educação das pessoas, eu observo muito supermercado, quando as pessoas vão escolher um tomate, vão escolher qualquer verdura, joga, amassa, depois aquilo vai para o lixo, sabe? Ninguém está preocupado, infelizmente, com isso. Ninguém está preocupado, Guido. Só acho que nós que estamos aí falando. Então, a quantidade de alimentos que se joga fora, nós poderíamos estar revertendo isso aí em benefício do próprio país e não poluindo como a gente está poluindo.
Exatamente. E existem iniciativas que empresas que já estão ganhando dinheiro aqui no Brasil, pegando esses alimentos que têm algum defeito e que é impossibilitado, aquele defeito impossibilita de levar para as gôndolas dos supermercados, das feiras, aproveitando isso para se produzir um alimento mais barato. A gente também observa, Guido, quando você vai à própria Ceasa, por exemplo, você tem vários preços de um determinado produto. Tipo A, tipo B, tipo C, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Às vezes, por causa de um risquinho, do negocinho, ele perde aí 20%, 30% o seu valor. Infelizmente, é assim que nós estamos sendo conduzidos e levando a uma situação muito delicada, principalmente em relação à poluição, por falta de uma política direcionada para isso. Guido, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar o que poderia ser feito com esse desperdício de alimento. É um minutinho só, a gente volta já.